Deu? Já. Agora nós vamos acerenar nossos corações, dar as boas-vindas ao Mateus, pedir a espiritualidade que esteja aqui presente conosco nesse momento, para mais um estudo, para mais uma palestra pública. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em seu nome, Mestre. Rogamos a presença dos seus trabalhadores da luz junto a nós. Damos boas-vindas aos nossos irmãos encarnados aqui presentes e aos nossos irmãos desencarnados que também vieram estudar conosco. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Com as suas bênçãos e sob a sua proteção, nós pedimos autorização para iniciar a palestra da noite. Que assim seja, graças a Deus. Palavras de vida eterna. Vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo, de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vaso de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Aqui presentes, que estão acompanhando aí online, seja ao vivo ou posteriormente, né? Queria agradecer a todos vocês a oportunidade de estar aqui. Espero conseguir retribuir o tempo que me foi destinado à altura, trazendo mensagens edificantes, né? Mensagens superiores, para que a gente possa calibrar melhor o nosso GPS da vida. Então, o tema que a gente vem trazer hoje, né, é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, e a lição 102. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o nome da lição é Regozijemo-nos Sempre. Como é de praxe, né, tanto nesse livro quanto também fugiu o nome do outro livro. Emmanuel sempre começa a sua fala, né, com um trecho, normalmente do Evangelho, e sempre do Evangelho, né, e dessa vez ele trouxe um trecho de Paulo, que está lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, item 16. Aí eu tirei um recorte, né, para a gente entender o contexto ao qual Emmanuel se refere. Né? Não é à toa que ele traz sempre a passagem do Evangelho, para que a gente possa ir lá, né, pesquisar, entender, para a gente poder assimilar melhor aquilo que ele tem a dizer. Né? E lá, na Epístola aos Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá, como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O que será que Paulo está se referindo nessa passagem?
Do que a gente não pode escapar? Que é todos nós vamos passar por isso, né? A gente nasceu, a gente cresceu e a gente vai morrer. Então é como um ladrão que vem à noite, para quem não tem o conhecimento de que essa vida é apenas uma passagem, né? Que a vida real é a nossa vida espiritual, e aqueles que não buscam se iluminar durante esse processo. Então, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, nós já temos o conhecimento do Espiritismo. Nós já temos a ideia, né, de que nós precisamos vencer o materialismo, para que a gente possa construir uma vida espiritual enquanto na carne. E não ao contrário, né? Muitas vezes a gente entra na carne, se esquece do espiritual, acaba vivendo uma vida voltada apenas para a materialidade, para os vícios, né? Para a leviandade, enfim. Essa, infelizmente, é a grande realidade de nós, espíritos de terceira ordem, que estamos ainda iniciando um processo de crescimento espiritual. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Será que ele está fazendo uma analogia aqui, né? As pessoas que se embebedam, as pessoas que, enfim, que não levam uma vida desperta com a noite, será aí uma analogia com a ignorância? Porque aqueles que ainda vivem uma vida essencialmente material, ainda não entenderam que a vida real é a vida espiritual, né? Que é a vida que nós teremos em essência, que é para onde todos nós teremos que voltar. Logo, aí a gente para pensar, aprofundar um pouco mais esse pensamento, né? Então, beleza. Quem ainda vive uma vida apenas material, na matéria, porém não tem o esclarecimento, ainda está no escuro, tem a desculpa, né? Da ignorância. Então ele não sabia, ele ainda não estava desperto, né? Ele ainda estava inconsciente nessa jornada. Agora nós, que já temos a luz, que já temos o esclarecimento, né? Que nós já compreendemos que essa vida não é a vida real, que nós já compreendemos que nós precisamos lutar contra tudo aquilo que nos afasta do bem, que nós já compreendemos que os nossos vícios, o nosso egoísmo, a nossa vaidade é aquilo que nos prende na materialidade e nos encarcera na terceira ordem, né? Espíritos ainda que se comprazem no mal, porque essa é a nossa realidade, né? O que será que a gente vai ter essa desculpa de alegar a ignorância? De afirmar que a gente não sabia? Acho que não. Então, para nós, o sarrafo, ele é mais alto, certo? Aqui o bicho pega. E talvez seja por isso que ele encerra essa fala com a frase: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. O que é couraça? Armadura. Era uma vestimenta que os guerreiros antigos usavam para ir para a guerra. Então, ele está dizendo aqui que permanecer na luz ou tentar se iluminar em um meio trevoso é uma atitude de guerrear. E ele encerra, né, o capacete da esperança da salvação. E aí a gente para, a Milena até fez uma brincadeira aqui, tem nada a ver com a mensagem, né? Uhum. Tudo a ver. E aí a gente para pensar, quando a gente cai, levanta. Escorregou, levanta. Porque a espiritualidade não espera de nós perfeição. Eles sabem exatamente quais são os nossos pontos fracos, onde a gente tem propensão a cair, né? Agora, o que eles esperam de nós? Determinação. Né? Determinação. É usar o evangelho como um rumo. É fazer escolhas conscientes. Antes de agir, a gente pense, né? Porque muitas vezes a gente apenas reage às circunstâncias. E agir é diferente de reagir.
Porque o agir, você pensa o que você vai fazer. Né? Você planeja como você vai fazer. E o nosso modus operandi automático é a reação. Por quê? São séculos, são milênios de vícios. São séculos, milênios de culpa. São séculos, milênios, né, de se comprazer, de andar nas trevas, de hipocrisia, de usar o Cristo, porém sem seguir o Cristo. Né? Estivemos em outras religiões, porém nos usamos dessa religião em vez de propagar realmente a luz do Evangelho. Então tudo isso, quando a gente se depara novamente com essa oportunidade, isso vem tudo à tona. Então, aí está, muitas vezes, o nosso ponto fraco. Porque é aí que a gente vai ser atacado. E aí ele continua. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. E roguemo-nos, irmãos, que conheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Olha Paulo aqui nos estimulando a confiar na espiritualidade superior. Porque quem são os que estão superiores a nós? Não são aqueles que nos orientam? Não são aqueles que organizam uma instituição espírita no plano espiritual? Antes dela acontecer aqui na Terra, já existe um planejamento do lado de lá. As pessoas não são unidas ao acaso, né? As atividades não são criadas ao acaso. Existe todo um planejamento, um preparo, né? Para que a gente possa, de fato, conseguir executar as tarefas que nós fomos designados, né? Então, a gente precisa reconhecê-los, entender que eles realmente estão presentes. E como que a gente faz isso? Observando. Observando no nosso dia a dia. Deus fala conosco, muitas vezes de maneiras sutis. E aí eu estava, outro dia, contando, num estudo lá do SEMA, um fato que aconteceu comigo e que eu achei assim... Eu tenho um conflito com o divino gigantesco, né? Porque já estive em outras experiências, né, em religiões e usei da religião de forma errada. Então eu tenho medo, de fato, né? Tenho um conflito com o divino. Isso é acentuado por questões dessa encarnação, né? Conflito com o pai, enfim, a gente entra na psicanálise e aí foge um pouco do assunto. Mas estava eu dirigindo e questionando Deus, né? Questionando, não, mas por que o senhor faz isso? Por que o senhor faz assim? Que não devia ser assim, que não devia ser assado. No auge do meu orgulho e da minha arrogância, né? Julgando que poderia questionar a forma como Deus agia. Enfim, depois eu parei para pensar sobre isso. Mas na hora, a gente não raciocina, né? E tô lá pensando, dirigindo e pensando, daí a pouco entra um carro na minha frente. Obrigado. E atrás do carro está escrito assim, Jesus te ama. Eu parei assim e falei, toma, desavisado. Aí você para sentir, entendeu? Que eles estão o tempo inteiro dialogando conosco. Agora, quem que fecha a porta? Quem que abaixa a vibração? Todos nós. Em que tenhais grande estima e amor por causa de sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. E aqui eu acho que é a grande chave, né? Que Emmanuel vai discorrer sua linha de raciocínio. Porque muitas vezes a gente é rebelde. Né? A gente briga com a realidade, a gente questiona, a gente não aceita as dificuldades muitas vezes que Deus coloca pra gente. E a gente não entende que essas dificuldades são, na verdade, os que vão preparar, né? Burilar, moldar o diamante. Porque a gente é uma pedra bruta.
A gente precisa ser moldado, a gente precisa ser lapidado, a gente precisa ser trabalhado. E muitas vezes essa forma, né, de trabalharmos é dolorida. E a gente não quer sentir dor, né? Quem gosta de sentir dor? Ninguém, né? E aí a gente entra no texto de Emmanuel. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Asseverava com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Outro dia eu estava vindo da roça, o pasto pegou fogo todinho. Aí quando eu olhei, a graminha toda verdinha nascendo na primeira chuva que deu. Falei assim, gente, o que é a natureza? Como a natureza é grata, né? A primeira chuva, Mateus, a graminha crescendo toda verdinha no meio do escuro do fogo, da cinza que ficou. Há quem diga que a grama cresce mais forte, né? Mas a gente não sabe que a microbiota do solo ela foi completamente dizimada. Então ela pode dar um primeiro broto forte, por quê? O que ela entendeu? Eu preciso brotar, que senão eu vou morrer. Morreu tudo, então ela dá aquele último suspiro ali para brotar forte. Mas e depois a manutenção? Né? Então é complexo. Eu gravei um vídeo aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir fazê-lo tocar. Não vai dar. Enfim, para ilustrar isso aqui, eu estava vindo de viagem e na beirada da estrada assim, eu percebi uma árvore tombada, né? E isso na ida. Na volta eu falei, não, eu vou parar e vou gravar um vídeo. Eu tentei colocar ele aqui, mas não consegui. Eu coloquei ele salvando no slide, mas eu gravei ele em pé e ele fica deitado. Aí não dá, ficou ruim. Aí eu tentei só jogar aqui, mas não deu certo também. Enfim, uma árvore tombada, um angico vermelho, que é uma árvore terciária, dominante, né? Demora dezenas de anos para poder atingir o seu ápice, no chão, né? Tombada. 2 raízes permaneceram fincadas. Então o vento veio e jogou ela no chão, 2 raízes permaneceram fincadas. Toda queimada, devastada, a árvore estava queimada, parece que passou um fogo depois ali e pegou nela. Cada uma raiz que estava para cima da árvore tombada virou um tronco. E desse tronco já vinham nascendo vários galhos e a árvore toda cheia de brotinho. Então assim, na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, caramba, cara, olha isso. Quer dizer, de uma árvore vai nascer uma árvore muito mais frondosa, que vai dominar uma área muito maior e que talvez vai produzir muito mais do que aquela enquanto estava em pé produzia. E outra, ela abriu espaço para outras plantas virem por baixo, né? Porque antes a sombra dela atrapalhava. Então assim, eu gosto muito de observar a natureza. Sempre que eu trabalho na roça, então eu estou sempre trabalhando e observando o que está ao meu redor. E às vezes eu pego várias coisas assim interessantes. E é isso, gente. A lei divina funciona assim. Com a gente também. Muitas vezes a gente toma umas burdoadas da vida que dói bastante. Dói muito, né? Mas a gente tem uma visão limitada. Porque nós estamos enxergando só até aqui. A gente não tem a visão do pra lá. E a gente não tem a visão do pra cá. Então muitas vezes a gente não entende a causa. Porque essa causa às vezes está em outra encarnação, besteira que nós fizemos atrás. E a gente não entende o que nós vamos se transformar depois daquela burdoada que a gente tomou. E é difícil a gente falar isso quando a gente está no momento do sofrimento. É difícil a gente enxergar isso. Nós não estamos aqui para medir a dor de ninguém. Não é esse o objetivo. Cada um tem a sua dor, sabe o tanto que dói em si, sabe a dificuldade de passar por ela. O que é simples para mim pode não ser simples para você, e o que é simples para você, para mim, pode ser muito difícil. Então nós não estamos aqui para julgar ninguém, pelo contrário, estamos aqui para acolher. Então, não tem esse negócio, para de besteira. Doença mental é bobeira, depressão é frescura, ansiedade, frescura.
Não tem isso. Luto, bobeira, levanta, olha só como é que tá lindo. Às vezes a gente ouve umas coisas assim, né? Só que a gente está menosprezando o que aquela pessoa está sentindo. E Jesus não agiu dessa forma. Pelo contrário. Jesus acolheu todo mundo, né? Então esse deve ser um objetivo para a gente. E entender, né? Quando essa dor estiver acontecendo com a gente entender que isso é um processo. Porque a dor ela não é eterna, o sofrimento ele não é eterno. Foi isso que Jesus veio nos dizer. Evangelho significa boa nova. Qual que é a boa notícia que Jesus veio nos falar? Nós podemos ser felizes. E o caminho para a felicidade é o amor. Porque Deus é amor. Jesus é Jesus. Deus é amor. Deus é Deus. Então, Jesus veio nos mostrar. É um professor, é o guia. Agora, se a gente não amar, a gente nunca vai encontrar Deus. Nós nunca vamos nos sentir de fato felizes. Vai sempre estar faltando alguma coisa. Porque se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa essência é amor. Como que Jesus vivia? Quais eram os atos dele? Não eram todos atos de amor? Esse é o nosso destino. É para aí que nós vamos chegar aí. E muitas vezes essas dores que vêm na nossa, as burdoadas que a gente toma no nosso dia a dia, é para nos ensinar a amar. Se a gente for olhar os mínimos detalhes das dores, a grande maioria delas são para nos ensinar a amar. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Emmanuel sendo Emmanuel, né? Dando uma burdoada pra gente aqui. Ou seja, só nós somos os únicos seres da criação que somos pessimistas. Vocês já viram um passarinho preocupado se vai achar comida de manhã cedo? O dia clareou, o passarinho está cantando. Ele está agradecendo, é uma forma de louvar. Mas a gente fica cheio das preocupações, cheio dos conflitos. E nós não estamos minimizando isso não, gente. Mas a forma como nós olhamos as situações, as coisas que nos acontecem, como a gente enxerga isso. A gente enxerga isso sempre pelo lado negativo? Ou a gente busca olhar o ponto positivo? Porque se a gente está olhando apenas o lado negativo, a gente está tendo ausência continuada de esperanças e de alegria. A gente está pegando a couraça do amor e da esperança e jogando fora. A gente está pegando o capacete da salvação e jogando fora. Eles são as nossas defesas. Porque Jesus nos disse, eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Se a gente entrar de ovelhinha no meio do lobo, os lobos vão devorar a gente. E muitas vezes eles não vão matar a gente, não. Eles vão transformar a gente em lobo. Porque é isso que o mundo quer fazer conosco. Porque é muito mais fácil apagar a luz de quem está buscando acender do que acender a própria luz. Então a claridade, ela incomoda quem está no escuro. Vocês já viram quando a gente está no escuro, lá na ectoplasmia? Na hora que acende a luz. Chega a doer a cabeça da gente. Por quê? A pupila acostumou a ficar no escuro. Chega um momento que você começa a enxergar. Se a gente ficar muito tempo no escuro e alguém acender a luz, incomoda muito. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E a gente volta no texto que Paulo estava falando lá, né? Por isso, nós não podemos nos acostumar a ficar no escuro. Porque quanto mais tempo a gente se acostumar com o escuro, mais difícil é voltar para a luz. E não há alegria, felicidade e contentamento longe da luz. E aí a gente pode parar para pensar, então Deus está me mantendo prisioneiro, porque eu sou obrigado a servir a Deus. Não, Ele quer que você seja feliz. Se você gosta de sofrer, se
se você quer ter uma atitude autodestrutiva contigo mesmo, ele te deixa livre para fazer o que quiser. Esse é o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a trabalhar para Jesus. Jesus não quer prisioneiros. Jesus quer pessoas que trabalhem para Ele por amor, porque gostam de trabalhar para Ele. Porque entenderam que aquilo vai fazer bem, por mais dolorido que seja às vezes. Às vezes a gente tem que amassar o orgulho da gente assim, ó, engolir ele, sem mastigar, engolir inteiro ainda. Mas não foi prometido facilidade, né? Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Porque às vezes a gente acha que a gente não consegue. Não, eu não dou conta não. Não, é muita responsabilidade. Não, é muito difícil. Não, eu não mereço. Não, mas olha só o tanto de conflito que eu trago, gente. Como é que eu posso? Não tem como desempenhar essa tarefa. Será? Será que Deus é injusto? Será que Ele está dando um peso maior do que aquele que a gente pode carregar? Será que realmente a gente não dá conta? Será que Ele colocaria em uma tarefa para Ele uma pessoa que Ele sabe que não vai dar conta? Isso é desconfiar daqueles que estão acima de nós. Isso é pensar que quem comanda somos nós. Mas não é. Existe um preparo, existe uma organização. Eles nos enxergam muito melhor do que nós mesmos. Sejam os bons, sejam os maus. E aí o problema. Porque se os bons nos enxergam muito melhor do que nós mesmos, enxergam em nós todas as nossas capacidades, os maus enxergam em nós todos os nossos defeitos. Hoje eu vim pensando nisso, falei assim, gente, por que a gente foca no defeito da pessoa e não foca na qualidade? Todo mundo tem qualidade. Ah não, mas o que incomoda a gente é o defeito e a gente só fica pensando no defeito da pessoa. Sabe? Pra que? Larga o defeito dela pra lá, que já é um problema que ela tem. Foca na qualidade. Todo mundo tem qualidade, ué. E a gente tem uma tendência a olhar o defeito. É porque a gente ainda tá muito... Mas quando eu invisto o meu tempo... Não, aí é o... Aí. Chegou no ponto. Quando eu invisto meu tempo observando o defeito do outro, eu estou economizando o meu tempo de olhar o meu próprio defeito. Né? É muito mais fácil apontar todos os defeitos do outro do que olhar para... Olha só, eu tenho quase os mesmos defeitos daquele outro. Por isso que está me incomodando no outro. Tanto, né? Talvez até mais, né? Né? E é uma defesa psicológica que nós temos, né? Por quê? Exatamente por medo da luz. Por medo da transformação, enfim, por medo de nos entregar de fato nas mãos do Cristo. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Produtiva, ou nós estamos ocupando o nosso tempo em olhar para o defeito do outro? Porque se eu fico o tempo inteiro olhando para o defeito do outro, eu entro em qual vibração? De amor ou de conflito? De conflito. E aí eu começo a olhar a vida como um todo de forma negativa. Mas quer dizer que a vida é ruim? É boa? Nós estamos no Brasil, né? Nós estamos no Brasil. É difícil. É trabalhoso. Mas é boa, pelo menos nós temos SUS. Pois é, nos Estados Unidos. Verdade. Então a gente precisa aprender a olhar o que nós temos de bom. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa e sem desânimo. Mais uma. Então a gente precisa assumir o nosso papel. Falar, ó, eu estou aqui para trabalhar, o que eu tenho que fazer? E ponto. E dar o nosso melhor para executar aquela tarefa. É isso que eles esperam da gente. Disposição. Quando Saulo estava lá indo para a estrada de Damasco, que ele vê uma aparição, fica cego,
perseguindo, que eu estou sanguinário, querendo a cabeça dele, como eu não posso matar ele, eu estou matando todos os seguidores dele, já matei quase centenas de pessoas tentando achar esse cara é o Salvador. Vocês imaginam o que é você chegar a essa conclusão? Eu estava perseguindo aquele que eu buscava. Porque ele buscava isso. E eu não enxerguei antes quem ele era. Por causa do meu orgulho. E aí ele entendeu que ele não servia a Deus, ele servia a ele mesmo. Porque, né? 10 mandamentos, não matarás. O que ele fazia? Mas ele justificou? Ele falou, Senhor, me perdoa. Senhor, eu não sabia. Eu era isso, eu era aquilo. Não faz. O que quer que eu faça? Porque se eu não consigo fazer, eu vou aprender. Porque se eu não tenho ainda capacidade, eu desenvolvo. Mas o que você quer? Eu estou aqui. O que você quer que eu faça? E é isso. E é isso que é ser espírita. E é isso que é ser tudo para estudar. Porque deixar ela crescer ameaça aquilo que nós achamos que somos. Ameaça o poder que nós pensamos que temos. A experiência é o que é. Seja fácil, seja difícil, seja neutra, seja nos bastidores, seja na frente. A tarefa é o que é. Nós temos que fazer o que nós precisamos fazer. E tem algum espírito de segunda ordem aqui? Ou de primeira? Se tiver, depois vocês me dão um passezinho que eu estou precisando de energia. Mas a grande maioria somos espíritos de terceira ordem. Você vai ter que receber passos de terceira ordem. Não, mas eles vão A dar verdade é que os outros ajudam, né? Vai ajudar. E aí você percebe, é assim que Jesus trabalha. A gente não é capaz, a gente está na terceira ordem, mas ele bota um capacitado junto da gente para a gente aprender a servir. Essa é a metodologia divina. E a gente tem que entender que o defeito está presente em todos nós. É difícil, as pessoas são difíceis. Mas e aí? Jesus foi crucificado, foi traído pelo aquele que era o líder, foi negado, né? Foi traído com um beijo por um dos 12 que ele escolheu para estar próximo dele. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Todas as dificuldades que estão na nossa vida estão, né, proporcionalmente ligadas às tarefas que nós precisamos desempenhar. Ou seja, nós temos as ferramentas para lidar com todas as dificuldades. Nós temos a possibilidade. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. Se está difícil, você olha, só vê treva, não vê capacidade, não vê nada. Pensa, a resposta está dentro de você. A ferramenta está dentro de você. E pode parecer uma fala insensível, porque tem gente que passa fome, gente. Tem gente que não tem família, que está na rua. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Mas como que eu vou passar por essa situação entendendo da melhor forma o que eu posso aprender com ela? Se o objetivo é aprender a amar, quais são as circunstâncias dentro dessa situação tão difícil a qual eu vivo que me estimulam o amor? Porque quanto mais rápido eu aprender a lição, mais rápido eu saio da provação. Porque Jesus não quer ver, Deus não quer ver a gente sofrendo. Deus quer que a gente aprenda. Se a gente aprende rápido, a gente sofre pouco. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Aqui complicou mais um bocadinho. Obedecer a Deus, a gente até sim obedece, né? Porque tem que obedecer, a gente já entendeu mais ou menos ali. Amando-o. Amar fazer aquilo que Deus quer que nós façamos.
Aqui é um desafio. Para espíritos de terceira ordem é um desafio. Por quê? O que ele está nos instigando aqui? A gente amar os momentos de dores que nós estamos passando. Aí é difícil. E servir ao próximo de boa vontade. Fazer por prazer. Abrir mão do que a gente quer muitas vezes ao outro por prazer. Não é só porque aquilo é o certo, mas ficar remoendo aquilo por dentro. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nós aceitamos a lição que o Senhor nos oferece? Porque a gente para pensar. Tem gente, às vezes, tem áreas da vida, da nossa própria vida, se a gente olhar com calma, são ciclos que se repetem. Ciclos que se repetem. É um padrão. É um padrão. Por que será que isso fica se repetindo na nossa vida? Será que a gente está aprendendo o que as situações vêm mostrar? Porque tem gente, vocês já viram aquela pessoa, fulano de tal tem dedo podre. E é só gente ruim que parece aquela pessoa. Você olha para aquilo e fala assim, não é possível. Mas a pessoa está aprendendo o que as situações vêm ensinar para ela? Porque se não aprende, repete de ano. É igual escola. Aprendeu? Beleza, não precisa mais. Não aprendeu? Repete de ano. E isso em todas as áreas. Na parte financeira, tem gente que ganha dinheiro, mas o dinheiro não fica. Quanto ganha, quanto gasta. E está sempre endividado, sempre endividado. Gente, como que está lidando com o dinheiro? Como que está lidando com essa situação? Dinheiro é energia. E aqui nós estamos dando exemplo, né? Tem gente, às vezes, que todo emprego que arruma é mandado embora. Por quê? Às vezes a pessoa é até boa. Ah, mas teve uma reformulação na empresa e fulano de tal foi escolhido para ser demitido. E aí, inúmeras possibilidades, né? Tem gente que vive batendo carro. Enfim. Então, que a gente possa olhar para as lições que a vida está tentando nos dar, nos oferecer. Porque tudo aquilo tem um motivo, tem uma causa, tem um ensinamento. E viver é aprender. Nós estamos aqui para aprender. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta, regozijai-vos sempre. O cara era tido como assim, uma liderança no país dele. Então, ele era doutor da lei, ele tinha 3 nacionalidades, as 3 nacionalidades mais importantes da época ele tinha, falava os 3 idiomas, era esportista, né? Corria lá com as bigas e tudo mais. Era um exemplo, era assim, o expoente da época, né? Do nada, ele começa a perseguir os cristãos, começando por Estevão, apedreja Estevão. A mulher que ele era apaixonado, irmã do cara que ele mandou apedrejar. E aí ela sofre demais com aquilo, não consegue lidar com aquilo, fica depressiva e morre. Aí o cara... E aí, mais do que isso, né? O motivo pelo qual ele havia apedrejado o cunhado, quando ele vai encontrar com a irmã para pedir perdão, né? Com a noiva para pedir perdão, ele descobre que a noiva também tinha se convertido ao cara que ele estava perseguindo. Então, assim, ele já tinha mandado executar um monte de gente. E aí, tá indo, né, pra caçar a cabeça de Ananias, que era o cara que tinha convertido a noiva. No meio do caminho, encontra com o cara e descobre que o cara não era bandido. Na verdade, era o salvador, era o herói. E aí, é curado da cegueira exatamente pelo cara que ele queria matar. Depois disso, o local onde ele era endeusado e venerado vira as costas para ele. A família vira as costas para ele. Ele é tido como louco naquela sociedade. Ele não era bem aceito
dos judeus, porque eles achavam que ele estava louco, porque agora estava seguindo Jesus. Ele não era bem aceito no meio dos cristãos, porque eles tinham medo dele, com razão, porque ele já tinha mandado matar um monte de gente. O cara se viu completamente sozinho. Ele não tinha nada, ele não era ninguém, não tinha nada para se apoiar. E esse cara se transformou no maior divulgador do cristianismo. Esse cara foi apedrejado, o navio afundou, foi preso, manteve-se firme e ainda teve a capacidade de dizer: tenham prazer em ser perseguidos. Tenham prazer quando as dificuldades baterem na sua vida. Regozijai-vos. Agradeçam. Olhem para a luz daquilo que te acontece. E lá em João 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Fazendo analogia, né, ao texto de Paulo. Ou seja, a ignorância, o vício, as trevas, vêm para nos destruir. Estão presentes dentro de nós. E elas são os matizes da nossa destruição. Mas Jesus não. Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. O que é abundância, gente? É transbordar. Não é só o necessário, é mais do que o necessário. É para transbordar. É para romper os limites. Em João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, qual verdade? A verdade sobre nós mesmos. A verdade é que nós ainda temos trevas dentro de nós. E quais são essas trevas? Porque é muito fácil, né? Falar, não, a gente tem trevas dentro de nós, tem, beleza. Quais são elas? Faz uma lista para mim. Aonde que é o ponto fraco? Qual o seu defeito? Aonde você tem que prestar atenção? Isso é entender a verdade sobre nós mesmos. E lá em João 16,32, se eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, por mais aguda que a dor esteja, por mais difícil que esteja o desafio, vai passar. Se a gente firmar os nossos passos no Evangelho, se estivermos sempre focados com Jesus, olhando para Jesus, buscando o amor, que é mais importante do que olhar apenas para Jesus, porque se a gente olha apenas para Jesus e esquece o amor, muitas vezes a gente se torna extremista, cometemos excessos em outras encarnações, em outras religiões. Por quê? Porque olhávamos para Jesus, nós esquecíamos do amor. Sendo que o maior dos mandamentos que ele veio nos trazer é amar ao próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente precisa ter a consciência. Primeiro, o amor. Ele precisa ser o norteador de todas as nossas atitudes. E Jesus, o nosso modelo, o nosso guia. Como a gente deve agir no nosso dia a dia. Então, eu agradeço a todos vocês, mais uma vez, pela paciência, pela presença, né? Pela oportunidade de estar aqui. Não estou com relógio, não sei quantas horas são. 8h25, você ainda poderia 5 minutos, 15 5 minutos. Ou 15 minutos. Não, a gente fica entre 8h20 e 8h40 mesmo. Então vou encerrar, até porque já concluí a linha de raciocínio. Mais do que isso aqui seria injeção de linguiça. Até porque se eu terminar uma palestra e falar que eu vou falar mais 15 minutos, eu piro, tá? Não, eu tô dando opção pra ele, né, Matheus? Quem sabe? Da outra vez o tempo era menor, porque né? a gente gostaria de escutar mais 15 minutos. Não é todo dia que a gente tem um psicanalista que faz palestra pra nós. Oh, meu Deus, vamos ver o que é procurando. Eu vou encerrar, gente, porque mais do que isso aqui seria injeção de linguiça. Eu acho que a linha de raciocínio, espero que tenha ficado clara. Ótimo. Né? Claríssimo. E não precisa ficar maçante, o objetivo não é esse. Né? Então, agradeço a todos vocês mais uma vez e perdoem pela falha. Talvez se eu tivesse com um relógio que eu poderia ter estendido um pouquinho mais para poder encaixar Não, na mas a gente fica nessa margem mesmo. Então tá bom. Isso. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite.
Mateus, muito obrigada, tá? Pela sua presença mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado. Muito bem-vindo mesmo. Tenho certeza que a espiritualidade está regozijando, né, com as suas palavras, porque a gente precisa tomar uma sacudida mesmo, porque senão a gente sempre volta no terceirão, né? Na nossa terceirice, que a tendência nossa é voltar na terceirice, né? Ficar, puxar lá em cima e de vez em quando tem que dar umas puxadas na rédea para ver se a gente acorda e fala assim, não, vamos mudar esse estado mental e vamos vestir o capacete da esperança e da salvação, porque sem ele é difícil. Porque, né, Jesus nunca falou que a caminhada seria fácil, até porque não foi fácil para ele, né? Então, a que título seria para nós? Então, que Jesus, né, possa continuar te abençoando, te protegendo, iluminando a sua mente, a sua inteligência, para que você consiga continuar levando o evangelho dele por onde você passar. Que nós também possamos ser, né, o evangelho redivivo, que a proposta da doutrina espírita para nós, que nós não tenhamos o evangelho só na palavra, mas que nós tenhamos o evangelho na nossa alma, porque se ele estiver dentro da nossa alma, nós vamos estar com ele e nele onde quer que a gente esteja, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Na vida terrena ou na vida espiritual. Então nós pedimos as bênçãos da espiritualidade, agradecemos profundamente, né, esse encontro de hoje e a autorização, mais uma vez, para encerrar o nosso evangelho, para encerrar a nossa palestra. Mas nós vamos, antes disso, né, rezar a oração do Pai Nosso, para pedir a espiritualidade que vá na casa de cada um que esteja assistindo, para que possa receber os fluidos salutares da espiritualidade amiga, pedindo já autorização aos mentores da residência de cada um, para que possa abrir as portas, né, à espiritualidade dessa casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus.